Olá, tudo bom com você? Hoje vamos falar sobre despesas fixas e despesas variáveis. Esse assunto surgiu do último vídeo que eu gravei sobre preço de venda. Eu recebi muitas mensagens daquele vídeo, muita gente falou comigo por WhatsApp, Instagram, LinkedIn, e-mail, recebi muitos feedbacks muito legais, muitas pessoas disseram para mim, puxa vida, Ângelo, eu fui lá, apliquei a fórmula da margem de contribuição e realmente vi que o ganho que eu achava que eu tinha, na verdade eu não tinha. Assim como eu acabei recebendo feedback, pessoas disseram para mim, Ângelo, puxa, eu peguei uma mercadoria e fiz o que você falou. Apliquei o conceito de margem de contribuição, encontrei um preço de venda que me desse aquilo que eu gostaria de ganhar por aquele produto. E as pessoas disseram para mim, Ângelo, realmente o preço de venda ficou bastante diferente. Ou seja, isso é bacana porque agora eu passo a saber exatamente qual é o ganho que eu tenho pelo valor de uma venda, Qual é o lucro que eu posso vir a ter com o valor de uma venda. Então isso é uma informação altamente estratégica. Porque quando a gente fala em planejamento estratégico, nós não podemos falar em planejamento estratégico, nós não podemos desenhar um planejamento estratégico, nós não podemos falar em lucro de vendas, em lucro de negócios, se eu não sei quanto custa o meu produto para ser vendido, se eu não sei quanto a minha empresa custa. Então, saber quanto a minha empresa custa é fundamental para que nós consigamos desenhar um bom planejamento estratégico e assim conseguir alcançar os nossos objetivos, alcançar as nossas metas, conseguir vender mais e melhor, porque vender por vender não é difícil. O difícil é você conseguir ter lucro, o difícil é você conseguir ganhar. Em tempos onde a gente vê muita gente desesperada para vender a qualquer custo, de qualquer jeito, garanto, vender por vender não é um bom negócio. Você precisa vender com lucro. A sua empresa precisa dar lucro, porque senão você tem vida curta. Não tem jeito. Empresa que não dá lucro, quebra. Isso é uma conta muito certa e muito fácil. Então, naquela aula, nós falamos sobre custo de produto, nós vimos como encontrar o custo de um produto, nós vimos também quais são as despesas variáveis que influenciam o meu custo de produto. Lembra disso? Mais ou menos? Quer ver? Dá uma olhadinha na tela, olha só lá. Custo de produto. Então, lembra que falamos que o custo de produto ele é formado pelo custo do produto, propriamente dito, mais os impostos que incidem sobre a compra do produto, e mais o frete quando eu pagar frete pela compra do produto. Então, esses três valores, o custo do produto, mais os impostos que incidem sobre a compra e mais o frete quando houver frete, vão formar o custo de compra do produto. Custo de compra do produto, mas esse não é o meu custo de venda. Lembra? Agora nós vamos somar a esse valor, ao custo de compra do produto, as minhas despesas variáveis, que são as despesas que eu tenho em função da venda de um produto, ou as despesas que eu tenho para vender um produto. Lembra? Mais ou menos? Olha só, dá uma olhada. Aí são as minhas despesas variáveis, ou seja, como falei, as despesas que elas só acontecem quando eu tenho uma venda. Então quais são as despesas? Os impostos pela venda de um produto, certo? As comissões, se a minha equipe comercial for comissionada, As embalagens, quando elas forem proporcionalmente relevantes ao preço final do produto. Frete, se eu despachar o produto para o meu cliente, se eu tiver essa despesa de frete, precisa ser considerada. Falamos dos descontos, como os descontos impactam nos nossos ganhos. Então os descontos precisam ser previstos nas despesas variáveis, assim também como despesas financeiras. Eu vender em 8, 10 vezes pelo cartão de crédito e eu tiver uma despesa financeira e eu assumir essa despesa financeira, ela precisa ser prevista aqui. Ou seja, essas despesas variáveis, elas só acontecem quando acontece uma venda. Se não acontecer nenhuma venda, essas despesas variáveis eu não tenho, certo? Então agora a gente vai falar das despesas fixas, que são as despesas que mostram pra gente quanto é que custa a minha empresa. Quanto é que a minha empresa custa se eu não vender nada. Quando a gente fala de despesas fixas, a gente está falando das despesas que acontecem mesmo que a empresa esteja fechada. A gente está falando das despesas que acontecem com ou sem vendas, com muita venda ou com pouca venda. Entendeu? Mais ou menos? Quer ver? Dá uma olhadinha na tela. Olha só. Despesas fixas. Então, por exemplo, o aluguel. O aluguel é uma despesa que ela acontece com ou sem venda, com muita venda ou pouca venda, correto? Então, é uma despesa fixa. Os impostos pela sala de aluguel, ou mesmo que a sala seja própria, ela tem impostos, o IPTU ou ITR,
Beleza, isso acontece com ou sem venda. Folha de pagamento, com ou sem venda. O custo com a empresa de contabilidade, né? As despesas com a empresa de contabilidade, também acontecem com ou sem venda. As despesas com a maquininha de cartão de crédito, Prolabore, e assim como outras despesas que nós temos para manter a nossa empresa, são fixas e elas não variam em função da venda. Aí você vai me perguntar, Ângelo, mas puxa, mas a água, a energia varia, a folha de pagamento também varia. Sim, quando nós falamos em despesas fixas que não variam em função da venda, elas não são exatamente 100% fixas, elas não são idênticas mês a mês. A própria folha de pagamento não é idêntica mês a mês, não é? A minha empresa de contabilidade, as despesas também não são idênticas mês a mês, mas a variação que acontece, ela não está relacionada diretamente com as vendas. Na maior parte dessas despesas, essa variação vai acontecer mesmo que a minha empresa esteja fechada. Então, por isso que essas despesas são fixas e a gente considera elas nessa conta de despesas fixas. Então, agora eu vou te fazer um convite a fazer um exercício. Por quê? Porque a gente precisa definir muito bem o que são despesas fixas e despesas variáveis, porque essa definição vai nos ajudar a encontrar um outro indicador que nós vamos falar na próxima videoaula, que é o indicador do ponto de equilíbrio. Ou seja, o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o que nós podemos chamar de momento zero. Ou seja, é o momento em que minha empresa não dá lucro e também não dá prejuízo. Ou seja, eu não ganhei e não perdi. É o famoso empatei. Beleza? Mas isso é um assunto que a gente vai ver na nossa próxima videoaula, porque hoje a gente quer conseguir deixar isso aqui muito limpo. Então, importante, se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu, se inscreve, clica no sininho, porque logo que eu lançar essa videoaula, daí você já vai ser avisado. E vou te confessar, esse indicador do ponto de equilíbrio, ele é altamente estratégico e é o ponto de partida de toda a nossa estratégia, do nosso desenho estratégico. Então, quer ver? Eu vou te dar essa planilha que você vai fazer esse exercício para que depois a gente consiga trazer esses números para fazer a análise do ponto de equilíbrio. Então, olha só que bacana. Bem simples, como isso aqui. Olha só. Então, em uma planilha a gente vai relacionar as despesas fixas. Então, eu elenquei ali algumas despesas comuns que são fixas. Se você tiver outras despesas, por favor, coloque ali também. Então, eu trouxe aluguel, salários fixos, Prolabore, impostos, encargos sobre salários, telefone, manutenção, ou seja, uma série de despesas que não estão relacionadas diretamente com a venda. E na outra planilha, você vai fazer ela por produto. Então, por exemplo, produto XYZ, você vai colocar ali. Beleza, nome da despesa, comissões. Quanto eu pago de comissão pela venda desse produto? Frete. Eu vou vender esse produto com frete, eu vou despachar ele ou eu não vou despachar ele? Embalagem, a embalagem é relevante no preço do produto? Se não for relevante, deixa ela lá como despesa fixa. Impostos da venda, desconto na venda, vai ter desconto financeiro, eu vou vender a prazo, eu vou assumir o financeiro vai ser via cartão de crédito, qual vai ser o custo financeiro? Eu preciso desse custo ali, beleza? E aí na planilha de baixo você vai encontrar o custo do produto, o custo de compra do produto, ou seja, quanto eu paguei pelo produto, quais foram os impostos que incidiram na compra do produto e qual foi o frete que eu paguei para que o produto chegue à minha loja, se eu paguei frete. Então, a soma das despesas variáveis e mais o custo do produto vai me dar o CMV, ou seja, o custo da mercadoria para que ela seja vendida. Volta pra cá. Legal? Fácil de fazer. Você pode fazer no Excel, pode fazer num caderno. Se você quiser que eu te mande essa planilha em Excel pronta, manda uma mensagem para mim. Poxa, Ângelo, manda aquela planilha para mim que eu vou fazer por ela mesmo. Manda uma mensagem para mim, pode me escrever e-mail, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, tanto faz. Eu mando ela para você. Então você vai fazer esse exercício, vai relacionar as tuas despesas fixas, as variáveis, e aí na próxima videoaula eu vou trazer para você isso, o ponto de equilíbrio, que a gente vai descobrir que a importância dele é absurda. E depois que você encontrar o ponto de equilíbrio, depois que você descobrir a importância desse indicador, você vai dizer, puxa vida, como é que eu sobrevivi até hoje, como é que eu mantive a minha loja até hoje, sem olhar meu ponto de equilíbrio, sem começar no dia 1º sabendo exatamente quanto eu preciso vender, qual é o mínimo que eu preciso vender para que a minha empresa não feche com prejuízo, para que eu não ganhe e não perca, para que daí em diante eu consiga ter lucro. Qual é a importância dessa ferramenta? Estratégia.
né? Como é que eu vou desenhar uma estratégia se eu não consigo saber quanto a minha empresa custa? Como é que eu vou desenhar uma estratégia de negócios? Como é que eu vou fazer um planejamento, seja de curto, médio ou longo prazo, se eu não tenho conhecimento de quanto custa o meu produto para ser vendido e se eu não sei qual é o custo da minha empresa? Então a gente vai descobrir que uma série de ações estratégicas, tanto na base de despesas fixas como na base de despesas variáveis, elas conseguem nos dar um retorno fantástico, elas praticamente conseguem mudar toda a história da nossa empresa. Bacana? Gostou da videoaula? Espero que tenha gostado. Não esqueça, compartilhe esse conhecimento, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Como eu falei, conhecimento só faz sentido se for compartilhado, senão ele é um livro fechado que não conta história para ninguém, tá? Mais uma vez, se inscreve no canal, clica no sininho para que você receba logo que eu lance aula sobre ponto de equilíbrio, para que você vá rapidamente lá na sua loja e já encontre isso e consiga buscar resultados ainda melhores. Tá bom? Olha, te desejo muita paz, muita saúde, muito sucesso, bons negócios, bora bater meta e ó, vender mais e melhor, sempre esse é o negócio. Grande abraço, tudo de bom!